Diálogo como caminho para a casa do homem. Como o título dessa palestra sugere, faríamos uma reflexão em que o diálogo se constituiria como um meio, um modo para alcançarmos a intimidade do homem. Não permaneceremos nesse viés. Nossa reflexão experimentará pensar o diálogo como um meio, modo permanente de revelação do homem. E mais, como um modo de ser essencial a ele. Mas o que esses detalhes, essas sutilezas querem dizer? Elas afirmam que desde sempre o homem é relação com, e que essa condição de relação não é uma eventualidade, mas o que já é dado ao homem em seu existir. Então, viver uma relação não é uma escolha ou um máximo de existência que cada homem vive, mas um acontecer originário no qual o homem se encontra mergulhado. Mas vamos iniciar nos detendo no que quer dizer relação, para assim clarearmos nossas afirmações. Relação quer dizer contato com outra pessoa ou outra coisa. E quer dizer também, neste ponto, a não redução da pessoa a características de objeto. Essa pessoa tem tais e tais qualidades e, portanto, faz parte desta ou daquela categoria. Relacionar-se com é estar em presença integral com o outro, na peculiaridade deste outro, no inigualável deste outro. Isso quer dizer também que, ao viver uma relação com, o homem se constitui como alguém, como um eu, nas palavras de Buber. Deste modo, a possibilidade de cada homem ser, cada homem viver uma segurança essencial, ontológica, está radicada na vivência de uma relação. Mas o que isso significa em termos mais diretos? Mais simples, talvez. Significa que a possibilidade de o homem ser uma presença como ele mesmo está enraizada desde sempre e para sempre numa relação, na amorosidade. Porque relação como promoção e consideração do outro como outro tem como nome o amor. Amor não mais coincidindo com a ideia de um sentimento que toma conta de nós, e sim como inevitável testemunho de vivermos a presença do outro e então nos vermos envolvidos nisso. Nos vermos envolvidos nisso. Até esse momento, nossa ênfase para compreendermos o que é relação lançou luz para o outro. A afirmação de que viver uma relação é, reciprocamente, um estar envolvido essencialmente nela, nos leva a percebermos que esta consideração do outro como outro também, simultaneamente, promove a constituição do eu como eu. Isso equivale a dizer que cada gesto, cada olhar, cada palavra dirigida ao outro constitui ao mesmo tempo o eu da relação. Desde o início dessa nossa reflexão, afirmamos que o diálogo, modo como uma relação com se dá, não é eventual. Isto não quer dizer que o diálogo, para acontecer,
prescinda das particularidades espaço-temporais em que ele se dá, mas que, através dessas particularidades, em meio a elas, o diálogo se erige e se constitui. Temos agora que insistir na anterioridade constitutiva do diálogo como condição de existência do homem. A anterioridade constitutiva do diálogo implica em considerarmos que o homem só é no diálogo, na relação viva e consequente, e que sem essa segurança de ser do homem, suas outras possibilidades de viver estarão comprometidas. Isto significa que o diálogo nos constitui como nós mesmos e que é isto que chamamos segurança de ser. Ela se dá na ingenuidade. Ingenuidade aqui indicando um modo não defensivo de estar no mundo. E também quer dizer que ser ingênuo é estar em contato íntimo com aquilo que é, como é, com o seu gene. Então ela se dá na ingenuidade com o homem que vive integrado ao seu mundo, fazendo parte dele e considerando cada ser deste mundo como um tu, como diria Buber, como uma presença, portanto, própria. Dá-se também com o homem criança que, ao ser recebido no seu mundo, vive um acolhimento e a indubitável certeza de que ele, como ele mesmo, está sendo testemunhado e aceito. E ocorre, por todo o existir do homem, como fato ou como desejo, sob a forma de relação com, fascinação e admiração com, em que aí o existir recebe provisões de vitalidade. Com tudo isso, afirmamos que sem o diálogo, sem a relação com, não há alguém. Não há um eu que, a partir de sua presença e constituição, possa manter com o mundo, os outros, as coisas e si mesmo, possa manter um modo de ser do conhecimento. Buber, na mesma obra apontada por nós, que é a obra Eu e Tu, afirma que o conhecimento é um tipo de contato entre o homem e o mundo em que o contato propriamente dito não se dá. O que ocorre é uma experiência de explorar a superfície das coisas. É alcançar por esse contato de experiência a natureza e a constituição do mundo. É reduzir ao mundo aos seus possíveis elementos. No entanto, para poder estar no mundo no modo do conhecimento, que retira e afasta o homem de uma relação de pertencimento, é preciso ser. É preciso habitar a segurança. É preciso habitar a segurança. Ao nos referirmos reiteradamente à segurança, não estamos nos referindo a meios de garantir a perenidade do homem ou a sua imunidade aos acontecimentos. Ao contrário, a segurança de ser, porque está sempre na relação com, explícita ou implicitamente, torna possível o homem viver na confiança, o estar aberto ao que vem ao seu encontro. Ser seguro como homem é estar aberto e disponível a sofrer possíveis transformações em si mesmo. Então, voltando ao título de nossa palestra, a casa do homem
não é um lugar que o isola e o protege primordialmente do mundo e dos outros. A casa do homem é o lugar onde ele se encontra a si mesmo, na clareza que este encontrar oferece, e é o lugar onde o homem pode ser encontrado, isto é, a casa do homem é o lugar específico, próprio, em que cada homem, no que ele é, pode ser contatado. O diálogo, a relação, portanto, mutuamente implicadora, ergue a casa do homem. Algumas palavras para eventualmente serem consideradas pelos profissionais do diálogo, isto é, por todos nós que vivemos o esforço de viver o diálogo atentamente. O trabalho de cuidar de ser terapeuta, de se candidatar a ser terapeuta, exige, sem tréguas, a consideração de que o nosso trabalho não tem no diálogo uma condição prévia. O diálogo é a finalidade mesma de um cuidar de alguém. Isto significa que a terapia não se esgota na possibilidade de remover esta ou aquela dificuldade da pessoa, de oferecer esta ou aquela nova possibilidade de existir. A terapia, através desse trabalho de possíveis remoções e promoções de ser, deve pacientemente, isto é, com a esperança de que algo vai brotar, promover na relação com o outro e, portanto, consigo mesmo, um modo de ser e de estar do fechamento aberto, quer dizer, da consideração de que um ponto a que se alcança é sim certo e seguro, e por isso mesmo deve estar aberto a receber lufadas de renovação. Assim, um cuidar não possui um prazo de término. Pelo contrário, na potencialidade inerente a toda terapia, a todo cuidar o diálogo se apresenta como razão de ser do encontro terapêutico. Obrigado.